Existem dois peptídeos que, quando bem combinados, eles atacam ao mesmo tempo a doença metabólica, de uma maneira altamente eficiente, e ao mesmo tempo atacam também toda a gordura presente no seu corpo. Combinando esses dois peptídeos, a gente consegue praticamente resolver a maioria dos problemas relacionados à estética, que você tanto busca, e também resolver os problemas relacionados à saúde causado pelo excesso de gordura. Então, sim, o vídeo de hoje é sobre a retatrutida e o tesamorelin, mas não é um vídeo puramente sobre perda de peso, sobre gordura visceral, beleza? A gente vai abordar tudo isso, como esses dois peptídeos, eles atuam de maneira coordenada por vias completamente diferentes, diga-se de passagem, e não pense você que é a mesma coisa, porque não é, tá? A gente tem um desses carinhos, um desses peptídeos que abre o cofre de toda a energia que está sendo armazenada no seu corpo, muitas das vezes que você não precisa, pelo excesso de comida, vai melhorar a sua resistência periférica à insulina, que você também já sabe, vai te entregar mais flexibilidade metabólica, vai atacar toda e qualquer gordura no seu corpo, tá? De uma maneira sistêmica e não localizada. E a gente tem esse outro carinha da lista que atua de uma maneira mais seletiva, de uma maneira mais cirúrgica, tá? Justamente em cima daquela gordura mais profunda, aquela gordura que a gente tem uma certa dificuldade em acessar, aquela gordura que cobre todos os seus órgãos, aquela gordura que você já sabe que libera diversas citocinas inflamatórias no seu corpo durante 24 horas, 7 dias por semana. Então, esse vídeo eu tenho 3 pontos, 3 objetivos para a gente tratar. O primeiro, para que serve cada um desses peptídeos de maneira isolada, o que cada um desses peptídeos eles fazem a nível fisiológico lá dentro do seu corpo. Em segundo ponto, o segundo objetivo, por que combinar esses dois peptídeos, tá? Qual que é a maneira correta com que essa combinação ela deve acontecer? Para que tipo de pessoa esse protocolo ele tem de ser mais indicado, vamos dizer assim. E terceiro ponto, como esses dois peptídeos, como esses dois carinhas, eles conversam entre si, como deve ser um protocolo bem estruturado na prática, que é justamente aquilo que separa as pessoas que obtêm resultado daquelas que ficam o tempo inteiro reclamando, dizendo que o peptídeo não funcionou para ela, que ela tem um problema genético e que nada funciona. Então, nesse vídeo você vai conseguir tirar as suas próprias conclusões, se faz ou não sentido, tá? Se encaixa ou não para o seu perfil. Basicamente, é esse o tipo de conteúdo que eu venho entregando aqui no canal desde o meu primeiro vídeo. São conteúdos para pessoas que realmente buscam um conteúdo mais denso, mais técnico, sempre ancorado, sempre pautado na boa e velha fisiologia, porque, na minha humilde opinião, é assim que a gente realmente constrói toda a tomada de decisão relacionada à saúde e também à estética, óbvio. Mas, antes da gente entrar de fato no tema central desse vídeo, claro, deixa o seu like se você não curtir esse vídeo até o final. Lá no final você retira o seu like, é o combinado que eu faço com vocês sempre, Para quem não me conhece, eu sou Breno Azevedo, eu sou ex-atleta de bodybuilding, trabalho há anos com consultoria online, resolvendo problemas metabólicos, resolvendo problemas estéticos de várias pessoas. Então, se você curte esse tipo de conteúdo, se inscreva no canal e deixe o seu like. E sem mais enrolação, bora pro vídeo. Antes da gente entrar de fato no mecanismo desses dois peptídeos, reta e tesa, eu preciso deixar um recado para um grupo muito específico de pessoas, e eu peço para você que já é ouvinte do canal que tenha paciência, porque sim, o Breno ele precisa comunicar com as pessoas e às vezes eu tenho essa necessidade. Eu não estou simplesmente aqui para te passar protocolo, você sabe muito bem disso, mas tem algo que às vezes eu preciso tomar esse tempo de vocês, então peço desculpa para quem realmente está interessado no conteúdo. Vários alunos chegam até mim lá na minha consultoria, depois de terem tentado diversos protocolos, depois de diversas tentativas frustradas de mudar a sua saúde, de mudar a sua estética, vários utilizando a retatrutida, e algumas dessas pessoas começam a fazer esse trabalho de acompanhamento comigo e com toda a equipe. E o que a gente faz é muito simples, A gente pega os exames dessas pessoas, a gente faz a análise de todos os marcadores e logo em seguida a gente estrutura um protocolo e entrega para essa pessoa algo plausível, algo sustentado, algo que ela consiga seguir por muito tempo, porque afinal de contas é disso que se trata, Pouco importa se você faz uma dieta com déficit de 2.000 calorias por dia e você não consegue sustentar isso por 3 meses, você vai ter o six-pack, você vai ter o seu abdômen definido e depois de 2, 3 meses a sua saúde vai ter ido pro saco, você não vai conseguir se manter adepto a todo o protocolo. Então, eu sempre penso em longo prazo. E essas pessoas, às vezes, elas chegam, depois de 1 mês, depois de 6 semanas, e começam a reclamar que elas não estão felizes porque perderam 3 quilos. Galera, 3 quilos, 4 semanas, sei lá que seja 6 semanas. Faça essa reflexão, quão raso e quão imediatista você está sendo quando você fica triste porque você perdeu 3 quilos em 1 mês. Essas pessoas elas não estão olhando para a parte interna do seu corpo.
Porque antes delas chegarem, muitas das vezes elas emagreceram, mas depois ficaram bloqueadas, o peso ele parou de cair e essa pessoa não sabia como ela estava internamente. Quem é meu aluno não me deixa mentir. Aquela análise de todos os marcadores que eu faço e que eu entrego detalhadamente lá no WhatsApp de cada um de vocês, independente do plano. E essas pessoas não sabem que elas chegaram para mim com toda a sua função hepática zoada, com o cortisol lá no talo, e era por isso que elas não estavam conseguindo resultado. E aí quando elas começam a colocar na prática algo sustentável, algo plausível com a rotina delas, corrigindo todos esses marcadores internos, elas ainda assim emagrecem, preservando o tecido mais vital do seu corpo, que é a musculatura, que é a massa muscular como um todo, tendo bem ajustada toda a parte dietética com macro e micronutrientes alinhados com aquilo que ela precisa, né? Não só te entregar um déficit calórico, mas uma dieta que você consiga sustentar por longo período. E é justamente isso que a gente mira. Eu não quero te entregar um número na balança. Eu quero que você consiga atingir o seu número na balança de uma maneira sustentada, mas que você também consiga treinar, que você consiga dormir de uma maneira mais otimizada e que você não fique travado no meio do caminho. Então valorize qualquer perda de peso, né? Tenha em mente que tudo demanda tempo. Ficar inteligente demora, você vai ter que sentar horas e estudar. Juntar grana, ficar rico, se tornar um milionário, demanda tempo pra cacete. Por que vocês acham que com a estética, que com a saúde, vai ser algo que vai acontecer da noite pro dia? Não vai. Eu sei que eu pareço estar aqui divagando, falando coisas que não fazem sentido, mas é o tempo que eu tenho para colocar essas coisas. Só para que vocês me entendam que nem tudo acontece de maneira rápida no tempo de vocês. Vamos pensar lá nos estudos, né? Vamos para a literatura. Qualquer empresa, qualquer indústria farmacêutica, a Lilly, a Merck, a Pfizer, todas elas têm um objetivo muito claro quando elas estão desenvolvendo uma pesquisa relacionada a algum peptídeo, a algum medicamento. Simplesmente, o que elas querem é entregar o resultado mais expressivo possível em um tempo recorde. Porque é justamente isso que faz com que essas empresas elas consigam vender aquele produto que elas estão estudando, fabricando, produzindo. Tranquilo? Essa é a lógica. Follow the money sempre. E o que a gente tem na prática? Dentro de um cenário onde você tem todo um ensaio clínico totalmente controlado, né? Toda aquela equipe gigantesca monitorando vários exames, tendo todo aquele acompanhamento médico de perto com a galera lá dos estudos. Essa turma, esses pesquisadores, eles estão escalando na dose desde o início. Por mais que você ache que está controlado, que tudo está sendo feito ali, né, com o mínimo de ética, e obviamente está, mas o objetivo final ainda é entregar o melhor resultado no tempo recorde. Então, essas doses que vocês observam nos estudos, os pesquisadores não estão pensando em longevidade, eles querem o melhor resultado. E eles só não escalam mais porque tem um conselho de ética, tem alguém que controla tudo isso. Então, quando a gente vai para o estudo, né, principalmente da retatrutida, o que a gente tem? 24% de perda de peso total em 48 semanas. 48 semanas pensando nessa galera que estava sendo supervisionado por todo o conselho de ética, mas ainda assim o objetivo era escalar na dose em tempo recorde. E eles, em 48 semanas, conseguiram uma perda de 24%, né, de peso total. Não 24 quilos, 24% de peso total. É peso pra caramba, porém, em 48 semanas. E o que eu observo? A galera chegando com 8 miligramas de reta, às vezes combinando com teaser, uma bagunça, uma loucura, e insatisfeitas porque perderam 5 quilos. Quantas semanas você está utilizando? Ah, tem 3 meses. Como assim, bicho? Um estudo onde o objetivo era acelerar a dose, entregar a maior perda de peso, ainda assim, em um cenário totalmente controlado, 48 semanas, 12 miligramas. Tem gente chegando em 8 miligramas com, sei lá, 12 semanas no máximo. Então, percebam o grau de insanidade que a galera tá chegando com a utilização de incretinas. E claro, que se você me procura para te acompanhar, eu não vou apoiar essa loucura. Não adianta me chamar achando que eu vou corroborar, que eu vou te entregar ali uma salada de fruta de peptídeo, corrigir essas coisas malucas que você faz. Não, eu já vou cortar. Logo de cara, já tira. Não existe combinação de reta com tease, nem microdose. Nem perca o seu tempo falando de microdose aqui nos comentários, tranquilo? E outra coisa, não adianta vir aqui nos comentários, soltar o seu relato de caso. Galera, cresçam. Cresçam. Eu não entro num canal de, sei lá, de um advogado, onde o cara tá explicando um conceito sobre direito trabalhista, e aí eu vou lá e comento, eu acho que você errou nesse ponto, porque isso... Cara, eu não sei nada sobre isso, eu não estudei nada sobre direito, sobre engenharia, sobre matemática. Então, quando eu vou consumir algum tipo de conteúdo que não é a minha área de estudo, eu não entendo, eu tô lá simplesmente para buscar uma informação, quando algo não me agrada, eu vou embora. Cresçam! Não precisa ficar aqui falando que, eu não gostei desse vídeo, eu testei assim e não deu certo. Fatalmente, eu sei muito mais sobre você, e não só sobre estudo. Não é porque você
cola um trecho do meu vídeo lá no ChatGPT e pede para o ChatGPT te apresentar um contraponto àquela afirmação que supostamente eu fiz, tirando de contexto, e aí você cola essa resposta via ChatGPT aqui nos comentários. Não é por isso que você está certo. Eu atendo pessoas reais, problemas reais durante a vida inteira. Quando você está lá conversando no ChatGPT, eu já tenho mais de trocentos alunos que já passaram por mim, alunos que têm resultados. Então, se você não curte esse vídeo, se você não curte o que eu falo, se você não gosta, você pode muito bem dar o seu relato de caso, não tem problema nenhum. Eu, inclusive, leio vários comentários, mas não venha cravar nada que você não tem conhecimento teórico e prático. Teórico e prático. O ChatGPT está aí, ele vai te dar a resposta que você quiser. Eu posso falar aqui que 2 mais 2 é 4 e você vai pedir o chat uma resposta contraditória a isso e ele vai conseguir fazer uma ginástica para te entregar essa resposta. Dito isso, eu precisava, né, dar essa explanada aqui para justamente começar a separar quem de fato é o meu público, tá? Então, vamos voltar aqui para o tema central do vídeo, que é isso que vocês buscam. Vamos começar a falar desse combo de peptídeos. Primeiro, claro, fatalmente, retatutida. Você já está cansado de saber, eu faço diversos vídeos sobre esse fenômeno, mas de uma maneira bem rápida, caso você tenha caído aqui de paraquedas, como funciona a retatutida na prática. Basicamente, a gente está falando de uma molécula que atinge 3 receptores diferentes, todos eles sendo atingidos ao mesmo tempo lá dentro do seu corpo, GLP-1, GIP e glucagon. Todas as outras moléculas que a gente tem disponível no mercado até hoje, semaglutida, ela bate em apenas um receptor, né, o receptor de GLP-1. Tirzepatida, o Mounjaro, ele bate em 2 receptores, GLP-1 e GIP. Já a retatutida, ela bate nesses 3 receptores, tudo ao mesmo tempo. E é justamente o terceiro receptor, né, o receptor de glucagon, que é o que justamente muda e eleva o tom de fala. O glucagon, ele é literalmente o hormônio que faz o oposto da insulina, tranquilo? A insulina é aquele hormônio que armazena, tranquilo? Você já sabe disso. Pensa que a insulina é como se fosse aquele funcionário que guarda as caixas lá no mercado, tá? No seu nome dessa profissão. Mas pensa que a insulina é um funcionário que armazena. Então, basicamente, ela, quando está ativa no seu corpo, ela envia um comando para você armazenar, para você guardar energia e ela tranca aquilo tudo a 7 chaves. E aí sim, você tem estoque de energia e também o excesso vai ser estocado como gordura, você também já sabe disso. E, obviamente, a insulina, ela mobiliza essa gordura, ela faz esse estoque como um mecanismo de defesa, para que você tenha sempre disponível no seu corpo um estoque de energia a ser utilizado. Né? Pensa que nós viemos, né, dos antigos caçadores-coletores e que passavam por vários invernos prolongados sem ter, né, um alimento disponível, uma caça disponível. Então o nosso corpo, inteligentemente, ele começou de uma maneira magnífica a estocar essa energia como fonte de gordura. Então por isso que é muito fácil você ganhar gordura, beleza? Só uma passagem aqui para vocês terem esse conhecimento que se trata de algo fisiológico e é um mecanismo de proteção. Já o glucagon, ele é o hormônio liberador. É ele que comunica lá para o seu fígado para abrir o cofrinho e soltar toda aquela energia que foi guardada pela insulina. É ele que comunica para o seu fígado liberar mais gordura como fonte de energia, liberar mais glicogênio hepático também como fonte de energia. O glucagon é o hormônio que libera. E logo, quando o glucagon ele está ativo no seu corpo, você muda daquele modo economia de energia e adentra naquele modo de mobilização, de queima de energia, né? Fazendo o seu corpo liberar mais energia, queimar mais gordura para que você tenha energia para fazer qualquer tipo de atividade física, enfim. É basicamente o mesmo mecanismo falando do glucagon ainda, de quando você faz um jejum prolongado, tá? Só para que vocês entendam como funciona ainda mais essa parte fisiológica, né, relacionada ao glucagon. Quando você está fazendo algum tipo de jejum, sei lá, 16 horas, 18 horas que seja, a sua insulina, ela começa a cair, né, na sua circulação, na sua corrente sanguínea. Automaticamente, a gente tem um glucagon que começa a subir. Então, o seu corpo, ele começa a utilizar todas aquelas caixas, né, que a insulina tinha guardado por conta daquele inverno, que nunca chega. E o que o glucagon faz? Ele pega essas caixas que estavam ali no estoque de energia, na sua gordura, e começa a utilizar essas caixas para serem abertas e utilizadas como fonte de energia. Basicamente, é isso que acontece também quando você está fazendo jejum. Então, quando a gente entra num protocolo correto, o que ela faz? É colocar esse sinal de imobilização dentro do seu corpo, beleza? Fazer com que esse glucagon ele comece a exercer esse papel dele. Quando a gente vai lá para os números dos estudos de fase 2 em relação à retatutida, eles já confirmaram isso categoricamente. Eu já disse, né, no início do vídeo, 24% de perda de peso em um total de 48 semanas, lá naquela dose mais alta, naquela dose de 12 miligramas. E mais importante do que simplesmente o número da balança, lá nesses estudos, é que eles também observaram 82% de redução de gordura especificamente lá no fígado, 82%. É basicamente como se você pegasse o seu fígado e levasse em uma loja de troca de fígado, vamos dizer assim,
e aquele seu fígado altamente destruído por conta de anos de acúmulo de maus hábitos, você pega esse mesmo fígado e troca por um fígado novo, justamente porque você tem 82% da sua capacidade operacional hepática sendo devolvida. Então, olha, a remodelação metabólica que a gente está tratando quando a gente fala sobre a retatrutida não é simplesmente perda de peso. Partindo para o segundo carinha da nossa lista, a gente tem tesamorelin. E presta atenção, porque a gente está falando de um peptídeo que atua de uma maneira completamente diferente da reta, beleza? O tesamorelin, ele é um análogo do GHRH, que é o hormônio liberador do hormônio de crescimento, aquele GH que você já conhece, que você já está cansado de ouvir falar. Quando você aplica esse peptídeo, né, ele basicamente envia um sinal lá para a sua hipófise, ordenando que a sua hipófise ela comece a liberar mais do seu próprio hormônio do crescimento em pulsos fisiológicos, tá? Como assim, Breno? A sua hipófise, ela começa a liberar mais do seu hormônio, que já é produzido normalmente, de uma maneira natural. A gente não está falando de um hormônio sintético sendo injetado dentro do seu corpo, entrando na sua biologia, como se fosse aquelas bolas de demolição, sabe? Causando toda uma bagunça interna. Não, a gente está falando de liberação em pulsos naturais. Coisas que o seu corpo ele já faz de uma maneira natural, só que agora a gente está pegando esse sinal e está amplificando de uma maneira natural e fisiológica, respeitando o seu próprio padrão de liberação. E aqui que está o pulo do gato. A sinalização do hormônio do crescimento, ela tende a reduzir a gordura visceral de uma maneira desproporcional. Como assim, Breno? Em estudo clínico, o tesamorelin, ele começa a encolher, né, a diminuir principalmente aquela gordura que está ao redor de todos os seus órgãos. Não é essa gordura que você está olhando aí para baixo e que você consegue beliscar. A gente está falando de uma gordura mais interna, tá? Aquela gordura que você tem uma dificuldade em acessar metabolicamente falando, queimar essa gordura. Então, a mesma gordura que está cobrindo todos os seus órgãos, pâncreas, cobre o seu intestino, cobre o seu fígado, libera várias citocinas inflamatórias, coisas que eu falo em todos os vídeos, IL-6, TNF-alfa, e começa a destruir a sua saúde de uma maneira altamente absurda. Então, o tesamorelin, ele atua justamente nessa gordura, que é uma gordura metabolicamente ativa. Pensa no tesamorelin como se fosse um sniper, como se fosse um caçador de gordura visceral que opera dentro do seu corpo. Obviamente, o impacto em relação à sua composição corporal é algo plausível e em relação à sua saúde, muito mais. Então não fique pensando simplesmente em perda de peso. Comece a pensar em algo mais profundo, em algo que vai te trazer mais longevidade. Muitas vezes as pessoas se apegam, né, ao número da balança, um número que não cai da maneira que elas gostariam, e elas não estão pensando a nível de saúde. Né? Comece a pensar naquilo tudo que está sendo eliminado, né, justamente porque a gente está arrancando do seu sistema toda aquela gordura que te deixa metabolicamente fudido, zoado, que causa todas as outras doenças que você já conhece, como diabetes, síndrome de Mosh, né, que é aquela gordura que está em volta do seu fígado. Então agora você começa a entender que basicamente esse combo ele atua tanto em relação à estética, vamos dizer assim, pensando na retatrutida, e também, né, a nível de saúde, né, liberando todos os seus órgãos dessa gordura que os assolam. Na prática, a gente tem a retatrutida que abre o cofre e melhora toda a sua resistência periférica à insulina, te entrega, né, uma melhoria em relação à flexibilidade metabólica. A retatrutida que começa a mobilizar energia de uma maneira sistêmica, né, basicamente atacando a perda de gordura no seu corpo como um todo. Já o tesamorelin, ele mira naquele inimigo mais perigoso, sim, a gordura visceral, que agora você já sabe que não é simplesmente gordura. A mesma gordura que está detonando todos os seus órgãos, o seu fígado, liberando o tempo inteiro citocinas inflamatórias e te fazendo entrar naquela espiral de toda doença metabólica, principalmente diabetes. Então a gente está falando de duas vias de ataque que funcionam em paralelo. Quando combinando reta e tesa, a gente não está repetindo o mesmo estímulo. Não é uma redundância, são ataques coordenados de frentes diferentes, a mesma doença, no mesmo objetivo. E é justamente por isso que esse protocolo, ele encaixa no perfil de várias pessoas. Na maioria das vezes, pessoas que estão acima do peso, elas já têm um quadro evoluído em relação àquele acúmulo de gordura visceral que eu já te expliquei. E, obviamente, elas também têm um acúmulo de gordura no seu corpo como um todo. Então, é um protocolo que faz sentido para quem busca melhoria de saúde, redução de toda aquela gordura visceral, mas também para aquelas pessoas que buscam por estética, justamente porque você vai estar perdendo toda a gordura do seu corpo. Mas claro que você precisa entender algumas coisas antes de você sair combinando essas duas moléculas. Então você precisa entender o que os seus números te mostram. Obviamente a gente está falando sobre os seus exames, sobre os seus marcadores, antes de você começar a empilhar peptídeo. Mas, caso você tenha uma tartaruga em casa, eu posso te orientar da seguinte maneira, caso você queira resolver todos esses problemas em relação à gordura visceral e em relação à gordura como um todo, a melhorar a estética da sua tartaruga. Sempre comece pela retatrutida, beleza? Sempre. Por que, Breno? Justamente porque você precisa estabelecer um cenário inicial.
controle do apetite, identificar qualquer reação que o seu corpo te entrega, deixar o seu organismo se adaptar a essa ativação, principalmente relacionada ao receptor do glucagon, e isso leva no mínimo umas 2 a 4 semanas, em alguns casos até um pouco mais. Vai depender muito de como o seu corpo ele vai te responder, e isso é altamente individual. Só depois dessa adaptação, entre 2 até 6 semanas, a gente tem uma base bem estabelecida com a retatrutida, justamente porque a gente fez a titulação de dose de uma maneira correta, de uma maneira sustentável. E aí sim, a gente entra com o Tesamorelin. Então o Tesamorelin, ele vai funcionar como se fosse a segunda camada. Não é começar os 2 peptídeos juntos no mesmo dia, não é começar a repetir o protocolo do Bodybuilder Pro e aí você coloca outros juntos, não. Tudo de maneira coordenada, tudo funcionando em camada. Já o Tesamorelin, ele tem um detalhe importante em relação ao momento de aplicação. Não basta você simplesmente sair desse vídeo, comprar e começar a aplicar. Você precisa aplicar no momento certo, lá na sua tartaruga. Então você tem o time correto de aplicação, beleza? Pega a sua tartaruguinha de noite, antes dela dormir, em jejum. Por que precisa estar em jejum, Breno? Porque qualquer alimento, e principalmente os carboidratos, eles bloqueiam a função fisiológica do hormônio do crescimento, que a gente quer justamente estimular, que a gente quer amplificar. Então você precisa respeitar essa janela específica. E geralmente eu trabalho com um esquema cíclico. Alguns dias aplicando, alguns dias pausando, para justamente evitar aquele down regulation em relação ao receptor que está sendo apertado o dia inteiro. Então, resumindo, comece pela reta, faça a titulação de dose correta, observe os sinais que a sua tartaruga te envia em relação à supressão do apetite, em relação a possíveis efeitos colaterais e a intensidade desses efeitos colaterais, que é importante. Vá manejando a dieta, vá acompanhando, vá anotando como está sendo a perda de peso, a energia nos treinos, a recuperação, sono, tudo. E aí, logo em seguida, a segunda camada, após feita essa fase de titulação com a reta de maneira responsável, você pega a sua tartaruga e começa sempre em jejum a aplicar Tesamorelin de noite. 5 dias on, 2 dias off, ou todos os dias, a depender de como está o seu bolso. E para fechar, para quem quer aprofundar nesse tema, eu tenho um grupo fechado, Elite Metabólica, né, que são os membros do canal, onde eu disponibilizo diversos PDFs completos em relação a todas essas aulas, a todos esses vídeos. E, obviamente, vai ser lá que eu vou compartilhar esse protocolo de uma maneira mais detalhada, claro, para a sua tartaruga, que você quer tratar, você quer saber as doses exatas, os dias exatos. Lá na Elite Metabólica vai ter esse PDF da reta com a Tesamorelin, beleza? É isso, se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, se torne membro da Elite Metabólica para ter acesso a todos esses PDFs. Eu sou Breno Azevedo e fui.